Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 31/7/2013. É uma quarta-feira e o nosso verbete de hoje é número 2735. Ele tem 5 páginas, 51 logias e 11 máximos. O tema de hoje é o compromisso duplo kármico da especialidade duplocarmologia e foi redigido pela neoverbetógrafa Milces Caldas. A professora Milces é professora universitária, graduada em Psicologia e Fisioterapia, pós-graduada em Psicologia Clínica, com extensão em Neuropsicologia, especialista em acupuntura e especialista em terapia manual, embasada em evidência. Brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 99 e tenepsista também desde dezembro de 99. O compromisso duplo kármico é o acordo, pacto ou combinação assumido entre duas consciências na intermissão, objetivando a maturidade da dupla evolutiva, quando na intrafisicalidade. O holopensene pessoal da interassistência lúcida, a convívio-pensenidade da dupla evolutiva, o mater-pensene da dupla evolutiva. Na fatologia, recuperação de cões na tenridade das responsabilidades intermissivas. O aristo indicando trato fraterno. As 3 posturas essenciais para a conviviologia sadia: adaptação, compatibilidade e compromisso. O vínculo matrimonial objetivando saldar os débitos grupocármicos. O pré-perdão minimizando a incompreensão dos fatos. O duplismo exitoso firmando a amizade raríssima. O trabalho da dupla com foco no exemplarismo e compreensão. A opção monogâmica, madura e sincera do casal propiciando segurança recíproca. E na parafatologia, o paravínculo reagrupando os afins para cumprimento da proexis. A união duplo-kármica liberando a interprisão do grupo karma. A sinalética energética parapsíquica pessoal, reforçando a sincronicidade numérica para compreender o teatro existencial. A alforria explicitada, escrita e concedida às consciências interprisioneiras do âmbito das retrovidas do casal. Na argumentologia, nós destacamos, então, chamamos a atenção para a tabelologia, na qual ela apresenta 12 comportamentos passíveis de serem encontrados no casal convencional imaturo e na dupla evolutiva. Na remissiologia, nós destacamos duplismo libertário, duplo karma, oaristo, paravínculo e parceiro ideal. E na frase enfática, o binômio admiração e discordância, aplicado com autodiscernimento, é requisito indispensável para a manutenção do compromisso duplo kármico rumo ao completismo existencial da maxi proexis. Na questionologia, você admite a possibilidade de o duplismo atual ser originado de pacto cosmoético extrafísico? Está empenhado em vivenciar tal compromisso duplo kármico? Na bibliografia específica, nós temos 8 fontes bibliográficas. Bom, aqui na mega-análise do João Paulo, nós temos pacto, união, acordo, afinidade, paravínculo, combinação, compromisso, compatibilidade, compartilhamento, comprometimento, interassistencialidade, intercompreensão, interconfiança, entrosamento, coexistência, afetividade, sinergismo, duplologia, conviviologia e intermissiologia.
Professora Milce, já temos aqui várias perguntas de teletertulianos. E vamos então, a verbetógrafa. Parabéns, eu gostei muito do seu verbete. Vou mostrá-lo para os meus pais e penso que eles vão gostar muito, pois tem bastante a ver com eles. A citaciologia, talvez a certeza seja segredo das longas fidelidades, Honoré de Balzac, está muito bem colocada e nos faz refletir. Favor falar um pouco mais sobre ela. Boa tarde a todos. Vamos então iniciar a minha explanação aqui. Vamos tentar. Então, talvez a certeza seja o segredo das longas fidelidades. Eu coloquei isso aqui porque essa frase me bateu quando eu estava lá na holoteca e eu peguei um livro. Eu falei, gente, mas isso vai ser exatamente o que eu penso. Então, para mim, é a condição psicológica, de acordo com a concepção do indivíduo, de estar de posse de sua liberdade. Então, ele tem tanta segurança com ele, que ele se dá a liberdade e a si próprio e ao outro. Então, como que eu vou dizer? Não existe erro. Então, é uma confiança mútua. Então, baseado numa confiança mútua, a fidelidade ela é eterna, porque não existe insegurança. Porque o grande problema das uniões é a questão do ciúme, a questão da insegurança. Agora, a insegurança parte de nós, não do outro, né? Então, essa frase realmente é muito boa. Eu gostei demais de ter colocado ela aqui. Na fatologia, na página 5, na linha 6, de cima para baixo, encontrou aí? Encontrei. Solicito à verbetógrafa, gentileza, comentar sobre a busca incansável para encontrar o grupo evolutivo. Penso que isso seja um sinal de ter feito curso intermissivo e ter compromisso duplo kármico e grupo kármico. Bom, curso intermissivo, eu tenho a impressão que a minha idade é um pouco mais avançadinha, mas na intermissão eu recebi algumas instruções, essas são instruções que eu coloco aqui. Então, na sexta, a busca incansável para encontrar o grupo evolutivo. Olha, a minha vida é de 50 em 50 anos. É muito interessante que, aos 5 anos de idade, eu recuperei 2 cons. Um foi que eu precisava encontrar o grupo evolutivo. Dei muito trabalho à minha família com isso, porque eles não sabiam que grupo era esse. E o outro foi que eu sabia também que, futuramente, no futuro, eu deveria encontrar alguém com um determinado nome. Isso logo que eu comecei a ser alfabetizada, porque eu me alfabetizei e eu tinha 5 anos de idade. E esse grupo evolutivo, eu fui em todos os lugares, em todas as linhas, frequentei vários colégios, colégio espírita, colégio logosófico, colégio batista, colégio católico, grupo, porque a minha família ficava me ajudando a encontrar esse grupo, e eu nunca encontrava. Eu fui encontrar esse grupo em 1999, em Belo Horizonte, a partir de um telefonema de minha irmã, que eu estava no trabalho, ela me deu um número e falou comigo, liga rápido para ir, porque essas coisas suas de sair fora do corpo. E aí eu liguei, foi aí que eu encontrei o grupo. Mas até no Chico Xavier eu cheguei aí. Mas foi em 1978 que eu fui no Chico, e ele muito gentilmente me falou assim, olha, irmã, o seu grupo está sendo formado ainda, vai demorar algumas décadas. Realmente demorou 18 anos para me encontrar o grupo evolutivo, que foi o grupo que é a Conscienciologia, né? E você já usava essa expressão
Ou não? Grupo Como? evolutivo, não. Qual eu nunca era o usei. termo que você buscava? Eu só usava grupo. Eu tinha que encontrar um grupo, porque eu ia encontrar com pessoas que eu conhecia e que nós precisávamos de fazer um trabalho grande. Mas sempre foi isso, sempre foi isso. O que eu tinha de recuperação de consciência foi sempre isso, sempre, sempre. Muita gente me ajudou, muita. Mas só fui encontrar em 1999 no Instituto. Instituto muito bom. de Belo Já Horizonte. que você está falando aí da sua biografia, né? Então, em relação ao verbete em si, como foi esse insight aí para esse verbete? O insight do verbete foi, em parte, foi você, né, Dulce? Não, nem lembro desse detalhe. Nilce. Pois é, mas eu lembro, viu, Dulce? Nossa, nem lembro. Nós estávamos no curso, né? Eu estava no curso, ainda era de verbiotografia, ainda era ali, né, no restaurante, ali, perto do restaurante, na sala. E, no primeiro dia, os professores nos avisaram que ia haver, que a gente precisava de começar a pensar sobre títulos a apresentar. E eu já tinha 2 títulos para apresentar. E quando você pediu, eu dei os 2 títulos. Aí você olhou, eu penso que você não gostou direitinho, sabe, Bodil? Você achou que tinha alguma coisa assim meio esquisita. Aí você virou para mim e falou assim: ô Milces, mas será que você não pode fazer um outro, não? Eu falei, Dulce, mas já tem 2. Você falou assim, mas o que custa? Um rapidinho, assim, mais tarde você me dá. E aí eu sentei na cadeira e veio grupo, compromisso duplo Carme. Mas na mesma hora veio aquele insight. Inclusive, a definição eu fiz naquele momento. Aí no dia seguinte eu entreguei para você e foi o que o professor Waldo aprovou. Mas foi você, viu, Dulce? Muito obrigada. Nossa, nem sabia. Puxa, ficou meio egocêntrica essa pergunta. Desculpem. Não lembrava mesmo. Foi ótimo, Dulce, foi ótimo. Dulce, estava andando Milces. Boa tarde, Solange. Boa tarde. Olha aqui, na página 7. Página 7? Na sindromologia, eu achei assim, muito interessante todas as suas colocações, mas eu queria que você esclarecesse melhor 2 delas. A primeira seria a síndrome da vontade débil. Como é que você, pela sua experiência, o que você pode nos passar sobre essa síndrome da vontade débil, porque eu sei que é muito comum, né? A gente acha que não é, mas é. E a segunda síndrome seria da abstinência do poder. Eu também tenho, assim, para você dar uma esclarecida nisso aí. Como é que se você já vivenciou, e se você pode exemplificar melhor para nós. Já vivenciei, mas você foi em cima, hein? A síndrome... Já tinham me perguntado sobre isso, viu? A síndrome da vontade débil é a acrasia, né? É a fraqueza da vontade, é uma inadequação, que eu penso, da pessoa. Então, ela fica míope quanto à parapercepciologia dela, porque a Consim, de uma certa forma, ela sabe o que é melhor para ela, para o grupo, você está entendendo? Evolutivamente falando. Mas ela não tenta priorizar. E um exemplo que eu tenho disso foi com a minha dupla, né? Ele, apesar de entender, de saber muito sobre isso, ele tinha a vontade débil só para o enfrentamento com as palavras da conscienciologia, que ele achava muito difícil. Então, eu coloquei isso aqui bem em função dele também, tá? De não entender Não da ideia. Não da ideia, mas a vontade dele de enfrentar, de se dedicar mais profundamente, apesar de elogiar, de saber que é preciso, a vontade dele em relação a essa questão era débil, tá? Agora, a síndrome da abstinência...
Deu para entender? Né, deu. E essa na abstinência, por que você colocou essa síndrome no seu verbete? Abstinência do poder? A síndrome da abstinência do poder. Bom, isso aí já vem um pouquinho para mim. Já vem um pouquinho para mim. Porque, de uma certa forma, eu não tenho, assim, muita, vamos dizer, coragem de um autoenfrentamento de público. Eu fui criada com uma certa repressão. Então, eu fico muito assim, sou mais um pau-mandado, vamos dizer. Vamos dizer, é isso aí. Eu me sinto auto-vitimizada e a minha repressão foi muito grande para que eu não me sobressaísse muito, porque eu realmente dava muito trabalho a meus pais. Tudo eu queria saber o porquê, eu queria livro, eu queria que eles me explicassem muita coisa. Então, me parece que, que hoje eu penso isso, me parece que pela dificuldade que eles tinham em explicar para mim determinadas perguntas, eles foram, de uma certa forma, fazendo uma repressão em cima de mim, que era por causa, para mim não me expor muito e para mim não ficar naquelas questões de grupo, que eles achavam assim, muito esquisitas essas questões todas comigo. Eu era uma pessoa meio esquisita na família, sabe? Eu perguntava muito, eu não gostava muito de religião, bem diferenciada dos meus irmãos, sempre, muito. Então, eu tinha esse mecanismo, né, de não me expor, então eu ficava naquela abstinência. Eu gostaria de me colocar, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um certo limite para me colocar. Eu não poderia me expressar muito, não. Então, essa síndrome eu coloquei por causa disso. Deu para entender? Agora, Oi, Milces. Oi. Me chamou bastante atenção a sua frase enfática na página 7. Além dela estar assim na forma perfeitinha, né? O conteúdo dela também faz a gente refletir bastante. Então, eu queria que você falasse um pouco mais aí desses itens que você destacou, do binômio admiração, discordância e do compromisso duplo kármico. Bom, Nilce, o binômio admiração-discordância, para um casal que tem um relacionamento já com mais décadas, vamos colocar aí 20, 30, e feito eu, cheguei a 50, não tem como você levar uma vida retilínea, né? Assim, sem discordância, tudo light, concorda com tudo que o outro fala. Por quê? Não tem condição, porque senão um está sendo subjugado ao outro. Então, esse binômio, admiração e discordância, com o passar dos anos, isso aqui vai cada vez se concretizando mais. Isso vai ficando mais evidente, sabe? Então, aplicado com autodiscernimento, é requisito indispensável para a manutenção do compromisso do Plocar. Porque eu sentia que eu tinha um compromisso com a minha dupla. O meu compromisso com ele era exatamente, de alguma forma, em levá-lo a esse grupo, que depois, hoje, eu sei que é a Conscienciologia. Né? Tanto que, a partir do momento que eu encontrei a Conscienciologia, eu nunca mais tive vontade de sair, eu nunca mais pensei em procurar outro grupo, porque em todos eu procurava, ia, assistia algumas palestras, alguns movimentos de ajuda, de assistência, mas logo em seguida eu desisti. Não é isso. Então, a minha PROEX, desse compromisso duplo kármico que eu vejo, é em relação a isso aqui, trazer o Ari para a Conscienciologia. Ele adorou, né? Fez uma complexa. Penso eu. Obrigada. Agora, a verbetógrafa. Na fatologia, na página 5, penúltima linha.
Favor falar sobre o preconceito e rejeição social contra a vida conjunta de duas pessoas sem casamento convencional. Ó, Dulce, isso aí é o que mais a gente percebe na sociedade, né? As pessoas pensam que o papel vale mais do que a relação que está acontecendo ali. A relação de carinho, de amor, de compreensão. E de duas pessoas ser felizes. O papel, no caso, que eu fico meio assim pensativa, é quando há a questão da prole, né? Se tem filhos. Mas, se não tem, que problema há das pessoas viverem juntas? Se elas estão vivendo juntas harmoniosamente bem, se elas se completam, para que o papel? Eu não, hoje em dia, eu já pensei muito, sabe, sobre isso. Hoje eu não concordo com essa rejeição social contra essas pessoas que vivem, essas duplas que vivem sem um contrato assinado. E aí também inclui a questão de ter filhos, né, Milce? Isso, a questão de ter fazendo filhos... Fazendo lato senso aí, o convencional, né? Outra pressão séria. Outra pressão séria. Que os casais sofrem, né? Mas, Dulce, se fosse assim, como que tantos casais com filhos separam? Então, a gente tem que ver os dois lados. Porque, se é uma responsabilidade, porque o que eu penso é que tem filho envolvido, o casal precisa de repensar. Mas repensar muito, principalmente se essas crianças ainda estão na fase da adolescência. Não tem como largar um filho ou um casal de filhos de um dos lados. É muito sofrimento. E isso eu consegui passar por esses momentos na minha clínica, né, no atendimento psicológico. As crianças sofrem demais. E os pais estão separados, quer dizer, casados, bonitinho, casamento convencional, né, igreja, cartório. Daí, acabou o casamento. Tudo bem. Mas deveriam repensar sobre essa questão dos filhos. É muito grave isso. Alô? Esse item, então, tem relação com a página 6, o penúltimo item, a união estável baseada em fatos. Né? Aonde? Qual é a página 6, qual fatologia. Seção? Fatologia. Qual seção? Fatologia, página 6, a penúltima linha. A união estável baseada em fatos. A união estável baseada em fatos, exatamente. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso que eu acabei de dizer, né? Então, é o seguinte, poderia ampliar para nós a segunda linha da patologia, explicando por umas 3 posturas que você cita aí. Adaptação... Na primeira, né? Na patologia, na primeira, né? As 3 posturas essenciais para a conviviologia sadia. Adaptação, compatibilidade e compromisso. No meu ver, adaptação, compatibilidade e compromisso são 3 itens que a gente precisa de realmente pensar, repensar e cumprir algumas dessas etapas, se não todas. A adaptação é um processo, né, de ajustar as arestas. Então, quando uma consim ou uma dupla resolve fazer uma dupla, quando 2 consciências resolvem fazer uma dupla, o primeiro momento delas deveria ser repensado essa questão da adaptação. Porque é muito bom, é muito bonito, é prazeroso nós estarmos com a pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Mas, com o passar do tempo, essa adaptação ela vai criando algumas arestas. E, se não houver uma força de vontade muito grande, muito discernimento, compreensão e vontade em acertar, o casamento é bem provável que acabe por aqui. Então, é onde, hoje em dia, a gente está vendo, que eu percebo, é que está havendo uma grande quantidade de... Talvez seja, não sei, não estou lá para mim fazer esse diagnóstico, mas talvez seja na forma
que o casamento hoje está sendo feito. Não tem aquela preparação, as pessoas não se conhecem por um tempo maior para poder saber realmente qual o desejo do outro. Tudo é muito bate-pronto, vou usar a expressão que meu filho usa. Tudo é muito bate-pronto, conheceu, no instantinho estamos juntos. Então, essa adaptação, esse senso de responsabilidade, precisa, e se ajustar a uma nova vida, a uma nova situação, seria um dos primeiros pontos. A compatibilidade, no caso, é empreitada no momento evolutivo, na predisposição em acertar, na autodisposição em perceber as necessidades de um e de outro. Porque, gente, a convivência em dupla é a melhor coisa que existe, porque eu penso que é um mecanismo que você evolui, não tem condição. Então, você tem uma pessoa do seu lado, diferenciada, que veio de uma família com determinados conceitos de moral, determinados princípios, religiosidade. Então, essa compatibilidade, o que nós vamos fazer daqui para frente? O que nós vamos, eu e você, o que nós precisamos de acertar? Qual que é o nosso objetivo? Nós estamos gostando, nosso casamento está dando certo? A nossa dupla é isso que nós queremos para nós dois? Ótimo. Então, vamos fazer todo o possível de continuar a trabalhar nesse sentido, porque sempre o casal tem um compromisso, sempre nós temos uma proex a cumprir, e isso dentro da conscienciologia. Agora, fora na convencional, também, gente. Não é só casando e sem o compromisso de você dar assistência à família. O Grupo Karma dá assistência de um lado e de outro, porque senão fica um pouco capenga as questões. Porque quando você casa, você não casa com a pessoa, você casa com todo um grupo. E, às vezes, você tem muita coisa para acertar com esse grupo, inclusive interprisões. Agora, a verbetógrafa, na página 6, sinergismologia. Você poderia explanar sobre o sinergismo da dupla evolutiva exitosa e o sinergismo da dupla de reciclantes? Bom, o sinergismo da dupla evolutiva exitosa é aquela, para mim, aquela que está dando certo, aquela que, pelo menos, parou para pensar o que realmente eles queriam. Então, uma é dupla evolutiva, então me parece que a dupla evolutiva ela já veio mais preparada para esse andar a dois. Então, a dupla exitosa, para mim, seria isso. Agora, o outro é de reciclantes. Bom, o sinergismo da dupla evolutiva de reciclantes, por exemplo, eu sou uma reciclante. A técnica minha, hoje, dentro da conscienciologia, é de reciclagem. Quer dizer, era nossa, né? E porque nós conhecemos a conscienciologia, eu já estava com 50 e poucos anos, e o Ari com 60, minha dupla. Então, nós tentamos, de muitas formas, compreender a técnica da reciclagem para que nós pudéssemos acertar um pouquinho mais o nosso passo, apesar de já termos 50 anos de casados. Nunca é tarde para a gente se reciclar e ter um foco para viver cada dia melhor. Porque não adianta. Nós precisamos de ter conscientização dessa questão da dupla evolutiva, da dupla de reciclante, seja que dupla for. Mas viver em harmonia é o principal. Você poderia comentar, ainda na página 6, em efeitologia, a segunda linha, comentar sobre a autopredisposição assistencial contra os efeitos das banalidades e frivolidades no diálogo. Em alguns casos, será que esse tipo de diálogo também não ajuda na convivência? Pô, mas isso aqui só ajuda, né?
de uma certa forma, na convivência, sempre, ou os dois, no meu caso lá, sempre havia um, em determinadas questões, tinha mais discernimento do que o outro. Então, essa autopredisposição para assistir o outro, né, contra os efeitos da banalidade, gente, porque na vida em comum, existem muitas coisas que a gente passa, inclusive com as famílias, com os amigos, e às vezes a gente tem necessidade de acertar as arestas. Às vezes existem banalidades incríveis que chegam até a nossas informações. Então, a gente precisa ter muito diálogo, muita paciência, muito discernimento, porque senão não consegue ter uma vida equilibrada a dois, penso eu. Porque eu na minha vida em comum, eu tinha os meus defeitos, eu tenho os meus defeitos, estou tentando melhorar, mas precisa que ambos tenham esse foco, né? De chegar, de trabalhar em prol de alguma assistência maior. Porque nós não viemos aqui só para passear e trabalhar e dessomar. Existe algo a mais, né? E no meu caso existia algo a mais, que era a assistência. Professora Milson, poderia comentar na página 6, parafatologia, a penúltima e última linha? Parafatologia. A alforria. A alforria explicitada, escrita e concedida, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Essa alforria explicitada, escrita e concedida às consciências interprisioneiras do âmbito das retrovidas do casal. Essa pergunta é muito interessante, mas essa questão veio a partir do momento que eu não conhecia a Conscienciologia ainda. Eu tinha sonhos muito evidentes, muito claros. E eu tive um sonho uma vez, que nós precisávamos de fazer uma assistência a grande número de pessoas. E aí eu fui a um lugar, a um terreno, com umas casas, um terreno muito assim, primitivo mesmo. Não tinha água, não tinha luz, mas com muita água. E eu fui e a minha dupla queria sempre ter uma fazenda no Triângulo Mineiro. Aí eu acordei pela manhã e falei com ele: olha, eu sonhei isso, mas nós não conhecíamos a Conscienciologia. Ele foi lá, comprou esse pedaço de terra. E quando eu fui lá, ao entrar, eu tive uma surpresa. Eu passei muito mal no início, bem na porta da entrada da fazenda. E como eu não conhecia nada de energia, não tinha nenhum esclarecimento sobre isso, eu, durante anos, fiquei tendo muita repercussão quando eu ia neste lugar. Depois que eu conheci a Conscienciologia, aí que eu comecei a perceber que aquilo ali, aquele local, era um local de muitos espíritos, vamos assim dizer. Então, eu dava aula na Unipac, e o diretor da faculdade estava fazendo um doutorado sobre os caminhos dos bandeirantes. A estrada é real. Então, um dia, ele me perguntou onde eu morava, eu dei para ele o número do quilômetro e tal. Ele falou: Milson, você sabia que lá nessa fazenda sua, onde você tem essa fazenda, é um quilombo? Foi um quilombo? Eu falei assim: não sabia. Ele falou: olha, eu vou lá para estudar, posso? Tudo bem. Ele foi lá, estudou, e aí era um quilombo do século XVII,
e que tinha muitas consciências lá. Lá na porta tem uma igreja, tem um poção onde os escravos eram assassinados, vamos assim dizer, e tinham 3 cruzes. Aliás, tem, até hoje, 3 cruzes. Então, isso foi da época do Quilombo, nesta fazenda. A partir daí, então, nós já éramos da Conscienciologia, nós começamos a pesquisar o que nós poderíamos fazer, porque os funcionários nossos, eles viam muito efeitos lá na fazenda, muitos efeitos. A luz apagava, depois que nós conseguimos luz para lá, muitos animais morriam, era um transtorno muito grande. Então, quando eu soube que lá era um quilombola, na Conscienciologia, conversando com o pessoal do Instituto e da Aracê, eles me falaram assim, olha, faz uma carta de euforia. Então, eu fiz uma carta de euforia, porque o Ari, às vezes, ligava para mim de madrugada, Milce, olha para você ver, estão varrendo aqui. Você precisa de falar com Soledade, que é para não varrer 2 horas da manhã. Aí, um dia, eu falei assim, Ari, pensa bem, isso aí não é a Soledade, isso aí deve ser uma outra pessoa. Dá uma voltinha lá fora e vê se você vê alguém. Aí, quando ele saiu lá fora, tinham 2 pessoas varrendo. Quando ele viu, as pessoas sumiram. Desde esse dia, então, ele ficou com muito medo de ir para lá sozinho, mas aí nós fizemos uma carta de euforia e colocamos em todas as paredes, colocando nas casas dos colonos, colocando em todo lugar, alforriando aquelas consciências que estavam lá. Gente, foi impressionante. Fora assistência, né? Porque nós 2 fazíamos TENEPS, então, fora assistência dentro da TENEPS, que nós conseguíamos assistir essas consciências. Mas elas ficavam lá varrendo a noite inteira, lá, os pátios, mexendo nas coisas, nos cafés, era muito interessante. Mas foi isso. Então, essa alforria, ela foi escrita e concedida às consciências interprisioneiras do nosso grupo Alcarme. E outra coisa mais interessante é que todos os nossos empregados, eles vinham do norte do Brasil, ou Pernambuco, ou Bahia, norte da Bahia. E estão todos lá até hoje, já tem empregados com 20 anos de casa. Então, foi esse nosso trabalho. Essa história, muito boa. Obrigado. E resolveu tudo, então, em termos de fenômenos, de mal-estar, poltergeist. Depois que nós começamos, eu fazia TENEPS, mas eu tinha muita repercussão na TENEPS. Chegava a passar mal, chegava a levantar tonta. E quando eu fazia TENEPS em Belo Horizonte, eu não tinha essa repercussão. E foi daí que nós ficamos mais atentos a essa questão, né? Então, era poltergeist mesmo. Foi um era braço o nosso sério grupo da Reurbex, né? Foi. Um braço sério da Reurbex. Foi. Engraçado que não foi só nessa, não. Em todos os lugares que nós íamos, era para, por exemplo, onde o Ari trabalhava, era, inclusive, como que a gente fala, descarte de cadáveres, né? E bem perto de Belo Horizonte, bem perto. E quando nós fomos para lá, quando ele abriu lá a mineradora, aí é que foi também, e foram chegando os nossos companheiros, né, de interprisão do século XVII, dos 8, me parece, porque todos eles, impressionante, e chegavam assim, fumando, bebendo, e daí a pouco eles já não estavam fumando mais, já não estavam bebendo, e falavam assim, engraçado, eu parei de fumar de repente, eu não sei o que é isso, e foi assim, e estão lá até hoje. Interessante, muito bom. Milce, Oi. Na página 7, na mitologia, você fala ali do megamito das almas gêmeas. Explica para a gente, até porque tem muito teletertuliano, né? Muita gente recém-chegando aí na Conscienciologia, qual a diferença entre almas gêmeas e dupla evolutiva? Bom, tem uma grande diferença, né, Eliana? É uma diferença gritante, né? Grita para nós. Me parece. Porque
se houvesse almas gêmeas, as chipófagas seriam candidatas, né? Mas assim, e não são. Porque são duas consciências, né? E então, para mim, esse megami das almas gêmeas, para mim, isso é a história da carochinha, da Cinderela, isso é viagem, isso é você ter aquelas platônico, viajar, né, como amor platônico, alguma Cinderela, coisa. príncipe. Cinderela, príncipe encantado. Porque isso não existe, né, gente? Isso não tem condição de existir, porque se nós formos pensar, feito eu disse há pouco, na questão de todo um contexto de que duas pessoas se conhecem, que vieram de duas famílias, com vários valores diferenciados, como que pode ser alma gêmea? Para mim, isso é inviável. Você acha que esse pode ser um motivo de muitas pessoas não formarem um casal, arrumar um companheirismo, assim, formar uma dupla? Você acha que pode ser um dos motivos? Eu não entendi. A alma gêmea? Sim, esse mito da alma gêmea? Essa busca, né? Olha, essa busca eu concordo, porque hoje em dia, né, essa questão do casamento, ele está muito assim rápido, né? Ele está muito parece que as pessoas estão com uma necessidade imensa, né, de se encontrarem, de estar com alguém. Então, no primeiro encontro já estão planejando. Então, pode ser que a pessoa ali naquele momento, que ele está predisposto a um amor, que ele está todo com energia, toda ali, com psicossoma, com bastante energia para doar afetivamente. Então, eu penso que se encontrar uma outra pessoa que que esteja também com essa mesma informação, então eles se conhecem, daí a pouco já estão casados, já estão juntos, ou casados, ou combinados de morar junto, não importa. Mas o casamento dura muito pouco, né? Quer dizer, já nasceu errado, né? Porque a alma gêmea é conto da carochinha. É só pensar nas chipófagas, gente. As chipófagas, para mim, Milce, na página é o ponto. Nessa mesma pergunta, só pegando o gancho, na sua experiência de vida, que é muito rica, quais são os pilares mais importantes para a dupla evolutiva? O que você pode nos passar com relação assim? O que é o mais importante, então? Claro que não existe a alma gêmea, óbvio, mas porque não existe duas almas iguais, né? Duas consciências iguais. O que é assim uma dupla evolutiva para ela ser exitosa? O que é mais importante? Olha, Dulce, no livro a Manual da Dupla Dulce, desculpa, Dulce, Solange. Eu olhei para você e falei para ela. Solange, no Manual da Dupla Evolutiva, é muito interessante ler lá, porque lá tem muita explicação. Mas aqui na minha tabela, na página 8, a tabela está bem específica. Eu botei aqui um confronto entre casal convencional, imaturo, e a dupla evolutiva. Não é, gente, que a dupla evolutiva é possível ser 100% também. Gente, não tem condição. Somos consciências em evolução. A gente não pode esquecer desse detalhe. Em evolução. Olha, serenão é só o professor Volto pensa. Aqui. Nós ainda estamos engantinhos, somos pré-serenões, então nós temos que ir com cuidado, viu? Então, eu fiz essa comparação aqui, por exemplo, alienação televisística, né? No casal convencional imaturo. Eu coloquei casal convencional imaturo, não no sentido pejorativo, mas socialmente falando, tá? E a dupla evolutiva. Então, está alienação televisística. Esse primeiro item em confronto com o outro. O que eu via no consultório,
que todos os casais reclamavam e que os filhos reclamavam era da questão que ou o pai chegava em casa e ia para o computador, ou a mãe estava constantemente na televisão. E todos os filhos. Quer dizer, o que eles estavam reclamando? Diálogo, comunicação, qualidade de interação, né? Então, essa alienação televisística é um ponto, assim, do casal convencional. E a autoconscientização pesquisística, que eu coloquei do outro lado da dupla evolutiva, porque eu penso, na minha experiência aqui na CCCI, na Aracê, e onde eu passo, eu faço curso, a gente percebe que a dupla de evolutiva, eles têm um foco maior na pesquisa, eles têm um foco maior, assim, parece, de compreensão, um maior discernimento, um maior abertismo, uma maior compreensão da necessidade do outro, trabalhar fora, que hoje é que melhorou muito, mas na minha época, isso para mim era um caos, trabalhar fora. Então, esse é um ponto. O outro que eu vejo é ciúmes no casal convencional e a interconfiança na dupla evolutiva. Me parece que as pessoas, a dupla evolutiva, que eles estão vindo com um curso permissivo recente, então, parece que eles são mais centrados, eles são mais autoconfiantes, eles não têm tanta necessidade de ficar procurando alguma coisa para brigar com o outro, porque, primeiro, que não tem tempo. Eu penso que eles dedicam muito ao trabalho voluntariado, então não tem tempo. Eu estou falando das duplas que eu convivo e percebo dentro da CCCI. Tá bom, gente? Agora, a verbetógrafa, na página 7, antagonismologia, segunda linha. Favor falar sobre o antagonismo, amor platônico, amor teático. Antagonismologia, página 7. Não, é amor... amor platônico. Bom, o amor platônico seria o amor da Cinderela e das almas gêmeas, né? Está, assim, bem relacionado, né? Agora, o amor teático é com técnica, com a técnica e com a prática, né? É aquilo. Aí, voltamos lá novamente. Aqui, a pergunta que já foi feita sobre adaptação, compatibilidade e compromisso. Eu penso que está bem correlacionado. Se precisar de mais alguma explicação, eu tento responder. Tá, eu acho que está bem. Agora, só lembrando, né, do amor platônico como aquele amor idealizado. Exatamente, é isso que eu estou falando. Né? Teórico, totalmente. Né? Totalmente. E, em geral, próximo da irrealidade, que a outra pessoa nem sabe, né, geralmente. Porque talvez isso não se discute, né? Não se discute, né? Exatamente. E o idealizado sempre é do lado frágil, né? Do lado das bonecas, né? Nós nascemos cuidando de boneca, né? Já se preparando, né? E hoje em dia, acho que penso que não é assim, não, né? As pessoas, os pais estão mais atentos a essa questão, não sei. Milce. Agora tem computador, agora tem computador. Milce, aqui na página 6. Na página? 6. 6. Eu gostaria de te perguntar quanto a sinergismologia, na terceira linha. O sinergismo pensênico dos duplistas proporcionando o sinergismo com os amparadores de função. Onde que ela está? Sinerginos pensando dos duplistas, isso, proporcionando o sinergismo com os amparadores de função. Sim. Que coisas pode se transmitir para nós, do ponto de vista da prática? Na prática? Isso. Olha, era muito interessante essa questão com a minha dupla.
quando sempre que a gente tinha algum problema ou algum foco, problemas que eu digo é assim, problema familiar, ou algum foco em algum empreendimento, nós tentávamos, os nossos sinergismos pensênicos eram quase que idênticos. A gente, às vezes, levantava e eu falava, olha, eu hoje parece que eu sonhei com isso, ou eu percebi isso. Ele falou, mas que interessante, eu também. Então, nós sentávamos e víamos qual que era esse sinergismo, a que correspondia, qual que era a próxima empreitada nossa. E, até eu encontrar a Conscienciologia, eu posso dizer que nós fomos basicamente teleguiados pelos nossos amparadores, tanto de função quanto os nossos amparadores, realmente. Porque, gente, nós não tínhamos em quem socorrer, em quem perguntar. Nós éramos eu e ele, e as crianças. Então, esse sinergismo era impressionante. E nós tínhamos também um sinergismo que está aqui também, que eu coloquei, que quando nós tínhamos assim, um pouco de dificuldade, que a gente não tinha certeza se era o caminho, aí vinham as sinaléticas. Nós tínhamos sinaléticas de numeração. Eram números de placas de carro, eram 4 algarismos até hoje. Que há poucos dias eu fui olhar, precisava de um cartão do Ari, e que eu fui olhar, e a sequência da conta dele, de uma conta que não estava sendo usada há mais de 10 anos, tinha os mesmos números. E era essa conta que a gente depositava o dinheiro lá para socorrer as pessoas de alguma forma. Então, foi assim, eu fiquei tão emocionada na hora que eu não sabia o que eu fazia. Foi muito interessante. Não tem uma semana que aconteceu isso, sabe? Então, é esse sinergismo que eu falo aqui. Bem claro. Mais duas perguntas. Na tecnologia... Na onde? Tecnologia. A técnica da obviedade evolutiva. Técnica da obviedade evolutiva. Sei. Olha, para mim era óbvio que eu precisava de evoluir, consciencialmente falando. Só que foi uma dificuldade para chegar. Só tem 14 anos que eu cheguei, né? Mas está ótimo, né? Pelo menos eu cheguei. Cheguei em Foz, né? Que é mais importante. Então, a técnica que nós usávamos era, para onde nós vamos? Eu e ele. Nós não vamos ficar aqui. Daqui a uns tempos, eu vou parar de trabalhar, para onde nós vamos? Então, nós começamos a pesquisar para onde que nós íamos, compramos alguma propriedade em algum lugar, mas fomos para lá, não dava certo. Então, até nós chegarmos a esse local aqui, maravilhoso. A última pergunta. Onde eu estou com o meu grupão aqui, Tá né, bem Grace? claro. Na enumerologia, terceira linha, o duplismo alimentando o fluxo interassistencial. O duplismo alimentando o fluxo interessante. Olha, no meu modo de agir, era assim, quando tudo estava certo, aquele era o caminho, tudo agilizava, tudo corria bem, era um fluxo mesmo, tudo acontecia, mas era assim, encadeado. Então, nós nos baseamos também, era o nosso ponto que a gente tinha como foco para fazer as nossas assistências. Sempre foi assim, sempre. Tá? Milces, eu tenho 2 perguntas. Posso fazer? Aqui. Vamos lá. Então, eu gostaria de saber como você soube, né, que evidências você teve que o Ari era sua dupla, quando você o conheceu. Bom, isso é um longo caso, né? Mas eu tinha certeza.
Aqui, olha, aqui em fatologia, a recuperação, a primeira página, você está nela, por favor? Sim. Patologia. A recuperação de cons na tenridade das responsabilidades intermissivas. Pois é. Então, essa recuperação de cons eu tive exatamente com a idade de 5 anos. Com 5 anos, eu já falava com os meus pais que eu tinha 2 coisas muito importantes na vida que eu sabia que eu precisava de encontrar. Um era o grupo. Agora, esse grupo, eu não sabia que era evolutivo. Era uma das preocupações da minha família. E o outro era que, se eu algum dia fosse ter alguma pessoa junto comigo, quando eu fosse mais velha, que essa pessoa ia ter o mesmo nome do meu pai. Isso estava escrito num caderno, são como anotações que eu, infelizmente, deixei em Belo Horizonte e perdi. São anotações que minha mãe fazia. E porque ela achava um absurdo, né, eu ter pensar nisso com 5 anos. Quando eu comecei a me alfabetizar, que foi com a idade de 5 anos, um dia eu cheguei em casa, eu me lembro que minha mãe estava na varanda da casa, e eu cheguei e falei assim, já sei, mãe. Ela falou, já sei o quê? Olha, o nome da pessoa que eu vou, no futuro, que eu posso chegar a conviver com ela, quer dizer, não foi esses termos, né? Ter o mesmo nome do meu pai, mas com uma diferença. A última letra não é igual. Nossa. Aí ela falou assim, mas como assim? E nesse dia na aula, eu estava no 3º ano pré-primário, né? Só não tinha 1 e 2, não, só começava do 3º. Aí eu falei, eu aprendi essa letra hoje e fiz a letra para ela com um giz na mão, no chão. Ela falou, que isso? Aí ela foi pesquisar, ela foi perguntar às tias dela, todas eram professoras de grupo, todas da área escolar. E aí ela falou, não, isso é coisa de Édipo, isso no futuro ela vai melhorar isso, deixa isso para lá, não ficam pontuando. Mas sempre eu falava isso. E na minha família tem 4 Aris, com o mesmo nome, Ari. E só o Ari é com Y. Interessante. Interessante. E aí, puxando essa questão, vou pedir mais uma dica, até para os teletertulianos, né? Você tem alguma dica para as pessoas que estão em busca da dupla reconhecer essa dupla em potencial? Porque a gente sabe que pode ter mais de uma dupla em potencial, né? Não é todo mundo que vem assim com aquela, tem que ser esse. Pode ser esse, mas aquele também combina. Isso aí só com amparo, né? Só com amparo. Você acha só com amparo? Com a recuperação de cons, né? Mas é compromisso. Eu penso que é compromisso com ela mesma, né? Ela pesquisar e tentar, de alguma forma, saber quais são os trafares dela, os trafores, que possa ajudá-la a encontrar essa dupla, né? Porque, olha, gente, realmente, a minha vida foi privilegiada, realmente. Foi um privilégio, porque eu sabia, quando a minha dupla apareceu, eu tinha até esquecido desse detalhe. Foi só mesmo mais próximo do casamento que a minha mãe levantou o fato outra vez, novamente. Sabe? Agora, então, a verbetógrafa. Ainda na fatologia, na 3ª linha, ele pede, aborde o vínculo matrimonial, objetivando saldar os débitos grupocármicos. Aqui. Outro fato interessante é isso, porque eu já falei que quando nós casamos ou nós tentamos, de alguma forma, formar uma dupla, um casal,
Nós não viemos sozinhos, a gente vem com a família inteira. E a família do lado da minha dupla era enorme, muito grande, muito católica, muito dogmática. Então, eu não sabia também. Isso foi depois que nós nos conhecemos e depois que eu comecei a trabalhar com eles e falar, olha, eu não vou à religião, eu não vou isso, não vou aquilo, eles ficaram com a marcação um pouquinho em cima de mim. Então, o vínculo matrimonial ajudou exatamente a essa questão do dogma. Inclusive, dentro da família do meu grupo Karma, várias pessoas estão na Conscienciologia já. Então, isso para mim é uma vitória muito grande, porque antes eles me estereotipavam por causa disso, e queriam que eu frequentasse igreja, que eu fosse à missa, que eu comungava. Então, eu tinha uma certa rixa com a família do Ari. Mas, a partir do momento que nós começamos a ir a São João del Rei, fazer umas palestras em São João del Rei, então, esse grupo que precisava dessa assistência, eles vieram e formaram. Então, eu penso que foi uma assistência muito grande. Sabe? Quer dizer, tudo assim as coisas foram encadeando. Nada não foi assim muito retilíneo, eu já sei, eu tenho que fazer isso. Não, elas aconteciam. E a gente seguiu o fluxo. Era assim. Agora você quer perguntar, né? Eu fiquei com dúvida em relação ao ciúme. Você tinha comentado que, às vezes, dá para observar que no casal convencional, às vezes pode ter um padrão de ciúmes, mas que na dupla evolutiva não comporta tanto esses ciúmes. Só que eu penso os ciúmes, às vezes, mais como um traço da pessoa, sabe? A pessoa sendo mais possessiva, mais por aí, assim. Eu queria saber, assim, se é mais um traço da pessoa ou se é uma coisa construída na relação. Olha, inclusive a minha frase aqui que eu coloquei na citaciologia explica um pouco isso. A questão é da segurança pessoal da pessoa. Da segurança da pessoa, entendeu? Eu penso que se você é seguro com os seus sentimentos, se você tem confiança naquilo que você deseja ao outro, você é correspondido, não tem como. Então, a segurança vem de você, porque se você for depender da segurança do outro, é uma coisa meio patética. Como que você vai controlar isso? Tá? Então, nós precisamos de nós nos analisarmos primeiro, né? Até que ponto a gente não tem algumas coisas nossas que faz com que a gente tenha essa insegurança em relação ao amor do outro. Tá? Pois não? Parabéns pelo verbete, viu? Obrigada. Muito bom. E conhecendo você e o Ari, a gente sabe que são duas personalidades muito fortes, dois líderes. Eu queria que você nos ajudasse aí, dando dica de como assim vocês conduziram o relacionamento para que não houvesse competitividade. Olha, competitividade até tinha, porque não tinha condição de não ter. Então, qual que era o meu viés? O meu viés era ser um pouquinho mais intelectual do que ele. Ele tinha um empreendedorismo, ele pensava e já ia agindo, ele tinha início e acabativa, era rápido, você está entendendo? E eu ficava assim, mais encostadinha um pouco, porque realmente eu nunca me propus a trabalhar com ele. Primeiro que eram setores diferentes. Eu sou mais da área da saúde e ele era empreendedor. Então, às vezes, quando eu investia muito na minha intelectualidade, fazer curso, antes de conhecer a Conscienciologia também, porque eu estava em busca do meu grupo, né? E aí a gente tinha que acertar as arestas, porque na época de prova, na época de monografias, na época de
também quando eu dava aula, na faculdade, eu precisava de um certo tempo para mim, e às vezes ele ficava sozinho, e já com 1000 coisas na cabeça para conversar comigo a respeito do que ele fez, do projeto, do que aconteceu, né, onde ele vai abrir mais frente de trabalho. E eu ficava lá na minha, né? Então, isso aí existia entre nós. Porque, gente, não tem condição de 2 pessoas viverem 50 anos, retilineiamente falando, no afetivo. Não tem condição. Se você precisa de admirar, né, ao mesmo tempo que você precisa de concordar e discordar. Porque não tem jeito. Briguinha, rusguinha, cara fechada, dormir um virado para um lado, outro para o outro, isso é comum. Agora, com muito discernimento, para no dia seguinte chegar e não fazer aquele mudismo, né? Ficar mudo assim 2 dias, 3 dias, porque aí as consciex, os nossos grupos, né, aproveitam. Aí eles rodam a baiana, né, em cima do casal, e aí tudo atrapalha. É o que eu adotava para mim, entendeu? Mas que a gente tinha divergências, tinha. Bom, assim, às vezes ele queria abrir várias fontes de trabalho, outras empresas, e eu sempre assim, poxa, mas para que isso? Milces, eu preciso, porque eu preciso de ajudar as pessoas. Ele era muito assistencial, né, gente? Ele era muito assistencial. Muito, demais da conta. Em excesso. Sabe? Assim, casas e lote, ele comprava, fazia loteamento, ele dava os lotes, era impressionante. A gente, nem os filhos sabem a metade das nossas combinações. Agora, a verbetógrafa é uma continuação da pergunta dela sobre almas gêmeas. O que a verbetógrafa, sobre o mega mito das almas gêmeas, não seria o caso de um casal há várias vidas se encontrando e reencontrando? O que você acha disso? Ela está perguntando se o mega mito das almas gêmeas... Então, deveria haver uma série X. Uma forma de uma série Ela está X. questionando se não seria o caso de um casal se encontrando há várias vidas, se isso não poderia originar esse mito. Né? A questão é separar uma coisa da outra, né? A questão da construção, da relação, da programação existencial. Mas eu bem diferente a abordagem, né, de almas gêmeas. Deixa eu entender, Dulce. Ela está falando que se a pessoa viesse a várias vidas, vamos pegar série X, e aí ela poderia encontrar ambos, né? Aqui novamente, e os 2 encontrarem. Isso gerar o mito da alma gêmea. Foi o que eu entendi da pergunta dela. Ou seja, é importante você ressaltar a diferença entre a programação existencial de uma dupla evolutiva, como você está propondo no verbete, e esse mega mito da alma gêmeas de se construir no reencontro de várias vidas. Eu acho que a abordagem é diferente. Por exemplo, o próprio professor Valdo já comentou aqui inúmeras vezes, né, que o duplismo, né, mais consistente, tudo ele ocorre a partir de 30 vidas em comum, né, em conjunto. Mas isso não é esse senso comum da alma gêmea, que é justamente esse amor ideal, que você esse amor platônico, vamos assim dizer, né? Que esse vai estar tudo pronto, tudo feito. É claro, você tem mais afinidades com pessoas que você já conviveu anteriormente. É claro. E dependendo do que você combina no período extrafísico, você pode sim ter essa hipótese de nova convivência, novo reencontro, né? De um novo reencontro. Mas em termos de concepção de ideia, eu penso que é bem diferente do que se considera aí o mito da alma gêmea. Né? Que também não tem essa coisa da alma gêmea. São 2 consciências evoluindo cada um por si, diferentes, que jamais serão únicas. Então, o mito já começa por aí. Né? Ninguém é idêntico, ninguém tem a mesma linha de evolução. Né? É um momento da vida, né? No momento da série X, que esse duplismo, inclusive tem aquela concepção, né? aquela proposta, aquela colocação, aliás, do professor Valdo,
que ele já comentou inúmeras vezes também aqui para quem é veterano, de que quanto mais evoluído você é, mais você tende a ter uma relação de duplista com uma pessoa que você tem que ajudar mais, ou seja, mais defasado em termos de nível evolutivo. Ou seja, a questão da alma gêmea vai defasando, vai... É mais ou menos isso que eu ia complementar só, porque a ideia de alma gêmea, o que está por trás é essa igualdade, essa identidade, essa coisa muito igual, símile, né? De um com o outro. E mesmo que você tenha vivido 50 anos com outras vidas passadas com a mesma pessoa, se você vem junto nessa, mesmo com o compromisso duplo kármico assinado lá no intermissivo, você vem com alguma coisa a superar, com alguma interprisão, mesmo que seja mais leve, sempre vem com uma diferença a superar. Então, é por isso que não existe não pode fazer confusão. Exatamente. Entre essa condição de você ter uma afinidade muito grande, né, e 50 vidas juntos, porque sempre vai ter algum problema. Até porque nessas 50 vidas sempre houve diferença e nem sempre você superou todos os problemas. Sempre tem uma interprisão a resolver. Olha, alma gêmea para mim é mito. Não tem condição. Para mim. Concordamos, então. Para mim, não tem jeito. Agora, vamos lá, então. Em efeitologia, na página 6, segunda linha. Ele comenta que a autopredisposição interassistencial contra os efeitos das banalidades e frivolidades no diálogo e no efeito danoso do temperamento cíclico na inter-relação duplocármica. É o efeito das banalidades? E frivolidades no diálogo. Não, peraí, Dulce, deixa eu ver se eu entendi. São os dois últimos efeitos que ele quer saber, ele quer que você comente. Os efeitos das banalidades e frivolidades no diálogo, né? E o efeito danoso do temperamento... tá. Bom, os efeitos das banalidades e frivolidades no diálogo geralmente acontece quando a pessoa discorda, a dupla discorda de algum ponto ou de algum momento que eles estão ali tentando resolver um problema, qualquer que seja. Então, às vezes, são assuntos banais, são frívolos mesmo. Então, e aí, ela passa... Deixa eu ver se de autopredisposição assistencial contra os efeitos das banalidades. Então, a gente ficar atento, ter uma predisposição, já ficar atenta, com bastante discernimento, para que essas conversas, às vezes frívolas, às vezes bobagens, coisas assim, olha, vamos viajar amanhã, não vamos viajar, ou coisas, banalidades mesmo. E ele não desencadeia um desentendimento. Então, é isso que eu quis dizer aqui, a autopredisposição em assistir o outro. Porque, nesse momento, sempre há uma pessoa, um dos duplistas, ele está com maior discernimento. Ou, se não está, a gente tem que fazer todo o esforço de adquirir essa postura. Porque, senão, gente, gera briga, gera discordância, gera mal-estar, gera tudo. Então, não estou falando com isso também, não quero dizer com isso também, que eu e minha dupla foram um mar de rosa. Que é isso? Nós vivíamos 50 anos porque a gente discutia muito. Tá? Não é isso, mas... não é, o Jussara? Dialogava muito também, né? E o outro é... o efeito danoso no temperamento cíclico. Exatamente isso. Porque, às vezes, eu ficava muito assim, na postura de querer entender, como psicóloga, eu ficava na postura de querer entender aquela reação, assim, às vezes saindo fora do contexto. Eu ficava dizendo, mas como pode sair fora? E eu ficava um pouco mais arredia, prestando atenção. Eu ficava, gente, mas não pode. Então, quando o temperamento... E era cíclico.
eu ficava parada olhando e ficava pensando, mas não pode, será que está havendo e tal. Às vezes, um ia para um canto, o outro ia para o outro, de repente, ele vinha, ou eu vinha, tudo bem? Tudo jóia? Não tem problema mais? Não, não. Já estava tudo arrumado, quer dizer, não tinha mais complicação nenhuma. Então, é isso, gente, isso é dia e noite, anos e anos, mas a gente precisa de ter realmente, ter um alerta, entendeu? A respeito desses comportamentos. Porque o comportamento cíclico, então a gente, na questão de TPM, gente, coitado dos maridos, né? Não vamos nem entrar nesse caso aí, porque, né? A gente sabe, né? Eles têm que ter um discernimento, mega discernimento, vamos assim dizer, né? E muita paciência, né? As pessoas chegam lá. Esse verbetógrafo, esse teletertuliano, ele dá os parabéns a você e agradece muito pelo verbete, tá certo? Tá, a outra obrigada. pergunta que ele fez é como, você já comentou, né, da frase enfática, então eu acho que, não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre a frase enfática. Da frase enfática, tá. Não sei se é preciso. Eu acho que você já comentou bem, né? Agora, aqui ele pergunta aqui, quais as principais responsabilidades dos interdependentes duplocármicos? Onde está isso? Quais? Fatologia? As principais responsabilidades, você coloca... Enfim, você coloca sobre responsabilidades aqui, não é? Me fala do na fatologia, mas eu não sei se coloca em outro lugar. Ele está perguntando em geral, assim, no contexto geral do seu verbete, quais as principais responsabilidades dos duplistas, dos interdependentes duplocármicos, né? Na dupla, quais são as principais responsabilidades? Na verdade, você coloca isso... Não, acho que não. Coloca? Não. Aborda de um modo geral. Como você vê isso? Da sua responsabilidade enquanto interdependente de uma outra pessoa na dupla evolutiva. Né? A questão da... Você já comentou em parte, né? Da importância do respeito, do binômio. Uhum. Né? Seria assim a questão dos para-deveres, né? Uma dupla, geralmente isso aí é o ponto-chave, né? É o centro, é o equilíbrio. Então, sem essa interdependência, sem essa assistência, sem essa compreensão, é quase que impossível, né? Você ter um relacionamento que vai durar décadas, ou que você vai ter um relacionamento sem grandes aclives e declives, né, na relação. Então, eu penso que... Claro. Você acha que aquela regra que o professor Walter sempre fala, que cabe àquela pessoa que tem mais discernimento ajudar o outro. Então, aquela alternância que você sempre conta também, que ora você falou aqui também hoje. Acabei de falar hoje. Ora, em alguma situação, você tem mais discernimento, tinha mais discernimento que o Ari, e em outras situações o Ari tinha mais discernimento do que você. Então, nessa codependência, interdependência entre vocês dois, a impressão que me dá, eu queria que você falasse se sim ou não, né, se tem mais alguma coisa, acho que uma das maiores responsabilidades deve ser essa, que em cada situação cabe aquela pessoa que tem mais discernimento para aquela situação fazer concessão, entender o problema. E aquela que tiver também no momento mais assistida, porque às vezes a gente vem de um lugar, ou vem da rua, ou vem do consultório, você não está com a sua energia, a sua psicosfera muito equilibrada. Isso acontecia muito comigo. Então, se você entra na relação sem um discernimento e sem o outro perceber que você não está bem, então fica muito difícil, né? Então, é preciso disso. Essa inter-relação é importantíssima, gente, na vida do casal. E a assistência. Aquele que tiver com maior discernimento no momento é aquele que tem que ir direcionando a conversa, o assunto, e tentar, de alguma forma, apaziguar.
É isso aí. Na minha experiência de 50 anos, é isso aí. Mais uma pergunta aqui na página 5, em fatologia, terceira linha de baixo para cima. Na qual? Fatologia, página 5, terceira linha de baixo para cima. O apoio pró-ascensão profissional do duplista. Você pode ampliar esse conceito aí do apoio e como que pode ser feito, que dica que você dá? Olha, Solange, essa questão aqui, tinha vezes que eu era quase que irracional, entendeu? Porque eu não media esforços em mudar de um lugar para outro, eu não media esforços de ir com as crianças, com os filhos, para outro lugar, em função da ascensão ou da necessidade do Ari investir em algum empreendimento. Então, eu não ficava na zona de conforto. Nunca fiquei na zona de conforto. Olha, para mim, o essencial era estarmos juntos, a família. Então, eu não media esforço. Então, este apoio eu dei incondicional. Era incondicional. Isso aí eu sei que eu fiz e faria novamente. Lua, o apoio, então, você era incondicional, né, na ascensão dele profissional. E você também teve uma ascensão profissional como psicóloga, você teve uma vida, né, se você trabalhou, teve consultório, e esse apoio era vice-versa? Olha, não era. Sinceridade acima de tudo. Não era. Mas não era, não muito em função dele, da exigência dele. Era que eu que exigia demais de mim. Eu penso que ele, como vamos assim dizer, o cabeça da família, e que precisava de estar em determinados lugares, eu, às vezes, abria mão, inclusive de consultório, ou eu passava para psicólogo. Por que eu fiz fisioterapia? Porque era uma das dificuldades minhas. Então, com a fisioterapia, você tem a terapia, que você tem que ir, né? São sessões, você não pode mudar de terapeuta, no caso da psicologia. Então, eu fiz fisioterapia porque eu tinha mais que uma flexibilidade, porque eu pertencia a uma clínica, eu tinha uma clínica, e aí outros fisioterapeutas assumiam o meu lugar quando eu precisava. Mas era uma exigência mais minha, não era dele. Então, é você que sucumbia, né? Não é sucumbir porque era um prazer, mas, de uma certa forma, eu gostava de estar ajudando. Eu gostava. E alguém tem não que importava, não você não jeito. Importava em abrir mão da sua profissão. Não importava. Não né? Importava. E não. Hoje isso aí não importou nada, né? Hoje, aqui, ó. Oi, o que, Solange? Não. Desculpa. Não, pode falar aí, Rosa. O que é? Hã? Que? É porque eu estou no meio da pergunta. Não, é porque o Felipe falou. Alguém tem que ceder. Não, mas você tem que falar alto, senão a gente não ouve. Não, eu também não ouvi, não. O Felipe é que falou para mim agora que alguém tem Não, que ceder o filme. A minha alguém pergunta tem que ceder. é para você, como mulher, se eu falei sucumbir, mas não quer dizer isso. Você abriu mão e foi apoio incondicional, consciente. Consciente. Se isso aí, ao longo dos seus 50 anos de convivência com ele, e chegando hoje onde você está, se você, fazendo uma retrospectiva da sua vivência como mulher, tendo que ceder sempre e não tendo o mesmo retorno, se isso aí, de alguma forma, não contribuiu para uma melhor rapidez na sua programação de vida, na sua ProEx, pessoal, individual. Olha, Solange, eu não percebi isso ainda, porque a minha programação nós éramos dupla. Então, a assistência era para nós dois. Então, quando eu estava na minha profissão, eu saía, eu ia para o hospital, eu ia para o ambulatório, e eu trabalhava
voluntário. De voluntário eu sempre fiz isso. Aliás, era um dos pontos que ele não concordava muito comigo. Ele não concordava. Às vezes eu chegava em casa, eu tinha clínica em casa também, às vezes eu chegava em casa, às vezes 8, 9 horas da noite, eu estava com 2, 3 pessoas ainda para atender. E eu ia lá, tinha dia ele ficava sozinho, mas aí que ele achava um pouquinho de ruim. Mas eu não tinha necessidade. Eu realmente eu pensava que no caso, eu precisava de cumprir uma PROEX com a Ari, entendeu? E um dos pontos maior que eu penso é que ele saísse do catolicismo, do dogmatismo, para encontrar a conscienciologia. Então, esse era o meu foco. Milces, conforme o conceito do professor Valdo de cabeça energética do casal, eu queria que você nos falasse como é que você entende isso e se você, assim, quem que você entenderia que seria a cabeça energética, se vocês vivenciaram isso. E também outro aspecto aqui, na 6ª linha da fatologia, os enfrentamentos conjuntos das pressões do grupo karma. Eu sempre vi vocês como um casal bastante assistencial, e a gente pensa assim, que um casal tão assistencial quanto vocês eram, não deveriam ter tantas pressões de grupo kármicas. Então, fala mais um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, esse enfrentamento desse conjunto de pressões foi mais da família mesmo, dos filhos. Porque é interessante, né? Os filhos saíram de casa, os meus muito novos, formados e tudo, e foram cuidar da vida, né? Mas o Ari fazia, nós éramos livres, a gente fazia. Uma hora a gente estava aqui, outra hora estava lá, a gente não dava satisfação a ninguém. Quando nós viemos para Foz, teve uma pressão enorme do grupo familiar. Por quê? Porque, apesar deles estarem sempre fora do Brasil, quando nós viemos para cá, eles se sentiram um pouco assim, fora do ninho, você está entendendo? E queriam que, não, é um absurdo vocês mudarem para Foz, como é que nós vamos ficar aqui? Aí eu fui bem assim, incisiva, e me falaram, não precisava ter respondido assim. Eu falei, quando vocês resolveram ir morar fora do Brasil, ou morar longe, vocês pensaram sobre isso? E os velhos, como é que ficavam? Nós acostumamos, né? Então, tudo bem. Mas mesmo assim ainda estão insistindo para a gente ficar juntinho. Não dá certo, sabe? Eu sou muito palpiteira, não dá certo. Então eu preferia ficar longe. Entre vocês tinha um que era cabeça energética? Eu era cabeça energética. Agora, em culturologia. Na página Culturologia, página 8, 2ª linha. Solicito a verbetógrafa... Página 8. Explanar sobre a cultura da troca de sobrenomes no contexto duplo kármico. Onde está isso? É a cultura... Culturologia. Aqui é a cultura, a cultura da troca de sobrenomes. É a cultura de linha. delegar ao pretendente a responsabilidade protetora. Não, a segunda. Troca de sobrenome. A cultura da troca de sobrenome. Ô, gente, eu penso que isso é um... Eu não sei nem... Eu penso que isso é o máximo. Isso é horrível. Por que tem essa necessidade da troca do nome? Porque adquirir um bem... Eu não concordo com... Na cultura nossa, né? Que a mulher, quando ela casa, ela precisa de colocar o sobrenome do marido, né? Mas não é obrigado, né? Agora não. Agora não. Na época da gente, né? Na nossa época, menina, você passava a sua responsabilidade de pai, né? Para o seu o marido. Eu já me livrei dessa, eu não precisei. E só tinha comunhão universal de bens. Universal de bens. Eu estou vendo agora nos inventários. Era universal de bens. Certo. Tá? Agora,
A verbetógrafa, congratulações para você. E pode nos contar sobre alguma experiência projetiva sua envolvendo a duplo-karmalidade? E obrigado pela colaboração evolutiva. Obrigada. A projeção, eu digo a projeção minha ou, com Ari? Alguma experiência, ele está perguntando. A minha experiência? Se você teve alguma experiência projetiva que você possa contar para a gente. As minhas experiências projetivas davam livro, mas eu sou uma coisa. Eu tenho várias projeções. E uma que marcou muito foi essa que, em 1978, eu vi esse lugar onde nós precisávamos de fazer uma grande assistência. E eu fui nesse lugar, mas quando eu voltei no corpo, eu tinha toda a descrição, inclusive das árvores, alicerce das casas, uma árvore que era japonesa, que ficava do lado esquerdo, quem estava de frente para a casa, um poço de fermentação para café, de semente de café, o curral atrás, tábuas do curral que estavam quebradas, mas foi uma descrição, assim, item por item. Essa foi uma das projeções que eu tive, assim, que mais me marcou, porque eu penso que eu fiquei muito tempo fora do corpo, muito tempo, sabe? E outras que me marcaram de projeção foi quando eu ainda era jovem, eu tinha 14, 15 anos, e a minha mãe tinha muito ciúme, quem me perguntou sobre ciúme, do meu pai. E o que eu fazia para ajudar minha mãe? Eu deitava depois do almoço e saía do corpo. E ia atrás dele, onde ele ia, eu estava lá. Até ele chegar lá no trabalho. Ele chegava no trabalho, voltava. Às vezes ele chegava em casa e falava, Deg, mas eu fui em tal lugar assim, assim, eu não conversei com ninguém e tal. Eu falava, pai, eu só falava assim, pai. Ele falava, já viu você com suas coisas? E tinha vezes que eu ficava com raiva, eu descrevia a pessoa que ele estava com ela. Mas isso assim, descrevia tudo. Estava com saia assim, blusa assim, sapato assim, ela andou até tal lugar com você foi de ônibus, não foi de ônibus, foi de carro. Então, essas, muito, mas muito mesmo. Eu projetava assim a hora que eu queria. A hora que eu queria. Tá? Mas eu não sabia, eu achava que era sonho. Tá? Então, eu fui muito repreendida em função disso também. Tá? Por isso. Milce. Oi. Aqui, por favor, na página 6, em parafatologia, se você pudesse descrever o seu entendimento sobre o último item, iniciando na penúltima frase. A alforria explicitada. Já falou. Já falou? Eu já falei da alforria. Isso aqui foi uma assistência desse terreno, dessa fazenda que nós temos no Triângulo Mineiro, que eu sonhei que o Ari precisava de adquirir na época, né? E era um quilombo. Okay. Era um quilombo. Uhum. Então, nós tivemos que, isso aí eu já era da Conscienciologia, e fui instruída a fazer por escrito e colocar na parede de todos os lugares lá, daqueles lugares que eram menos usados, alforriando todos os escravos, alforriando todos que moravam ali. Foi aí que era postergado. E foi aí que melhorou, entendeu? Entendi. Agora, e logo abaixo, em sinergismologia, a quarta linha. Em? Logo abaixo, em sinergismologia, a quarta linha. O sinergismo, autoposicionamento, realização. Sinergismo, autoposicionamento. Olha, feito eu já disse, atribuições das prioridades e das altas responsabilidades, entendeu? Então, isso aí era um ponto, era um foco nosso. Nós nunca titubeávamos quando a gente tinha o foco. Nunca. Então, nós sempre decidimos muitas das coisas, tá? Muito objetivos.
A verbetógrafa, em fatologia, na página 5, você poderia explicar o item o oaristo indicando trato fraterno? Bom, o oaristo é um verbete do Pedro Fernandes, né? Muito bom. Isso. Que está na enciclopédia. O oaristo é aquele trato fraterno, né? Que as pessoas, que o casal, na intimidade, costuma chamar um ao outro. Eu chamava o Ari de chuchu, agora vocês imaginam, né? Então, é de chuchu, de bem, de querido, de amor, ó, vem aqui, conta um caso, são essas coisas. O oaristo é isso. Mas existe um verbete, se você quiser uma maior explanação, você pode ir na enciclopédia que tem lá. Agora, em tecnologia, na página 6, você poderia explicar o que seria a técnica do diálogo-desinibição? Encontrou? Bom, técnica. O professor Valdo fala muito nessa técnica, né, gente? Diálogo-desinibição. Por exemplo, às vezes a gente tem umas fantasias, né? Todo mundo tem, né? Então a gente precisa dialogar primeiro para depois desinibir, né? Então, isso é importantíssimo na vida do casal e para a estabilidade afeto-sexual. É imprescindível. Agora, em coloquiologia, ele pergunta: até que ponto é válido o preceito em briga de marido e mulher não se mete a colher? Pois há casos em que é necessário uma ajuda externa para desintoxicar o relacionamento. Olha, é aquilo que eu já falei, né? E continuo, né? Quando um não quer, dois não brigam também, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque, olha, às vezes eles estão lá brigando, aquela resmungação, inclusive às vezes tem até ofensas, e você intromete. Quem sai perdendo é o terceiro, porque eles fazem as pazes, beijinho, beijinho, tudo bom, e pronto, acabou. Quem fica com a moral baixa é o que entrou na briga. Penso eu. Em geral, né? Em geral, em geral. Assim. Agora, em tabelologia, na página 7, ele pergunta de que maneira explicar para as pessoas a inexistência do príncipe encantado, considerando que o paradigma que prevalece na SOCIM não considera a multidimensionalidade. Isso aí é um problema para a SOCIM. Mas, professora Milces, com todo respeito, os sapos não são multidimensionais, eles são intrafísicos. Procure os sapos primeiro, depois vem os príncipes. É isso aí. Olha, a Dulce foi incisiva, é isso aí, viu? Transforma os sapos em príncipe encantado, é o jeito também. Não, mas você quer complementar? Não, é isso mesmo. Bom. Não tem o que comentar, bom, penso eu, né? Bom, em tabelologia também, na página 8, por favor, explanar sobre o item... 8 também, sobre o item 8, foco na procriação, díptico evolutivo. Item 8, Milce, da tabela. Foco na procriação. Aqui em cima está escrito casal convencional imaturo. Eu coloquei imaturo, mas não chega a ser imaturo, é da sociedade, da SOCIM. Então, é foco na procriação. Olha, quando você casou hoje, daí uma semana, que dia que vocês vão ter o primeiro filho? A gente tem o primeiro filho, que dia que vocês vão ter o segundo? Você tem o segundo, que dia que vocês vão ter o terceiro? É uma pressão incrível. E que a dupla evolutiva parece que não tem essa pressão, porque eles já estão decididos que procriar é um caso mais excepcional. Então, o foco é na procriação, o foco é ter filho, é educar os filhos, ter a família toda ali juntinho, visitando a mãe, visitando os pais, levando os netos. Então, esse é o foco. E o díptico evolutivo, que é a dupla evolutiva, eles geralmente trabalham em função de escrever um livro, ser coautores de livros, escrever verbete, novas gescons, megas gescons a 2.
É um verbete também, né? Um verbete. Lembrando, é um verbete da enciclopédia. Verbete da enciclopédia, eles devem ter muitos casos também para contar para a gente, né? Que eu casei já há muitos anos atrás e a dupla evolutiva, para mim, eu admiro demais esse pessoal que é dupla evolutiva aqui dentro da CCCI. Eles estão de parabéns, o comportamento deles é excepcional, é fantástico. Eu admiro demais. Eu pretendo um dia ser duplo evolutivo. Dentro dessa, assim, desde o início. Porque eu sou reciclante. Eu fui até 1999. Aí você entraria no pentáculo duplista, né? Isso aí. Teria que ser pentáculo fazendo duplista. Cinco itens básicos, não, nem tão básicos. Nem tão básicos, assim, perante a evolução. Bom, também na fatologia, a gente tem aqui mais ainda algumas perguntas. Na fatologia, na terceira linha, ela pergunta sobre o mutismo postergador da solução de conflito. Olha, eu não sei quem está fazendo essa pergunta, se é casado ou não. É casada? Mas, olha, esse mutismo não leva a lugar nenhum. Mutismo só entra assédio, só pato pensene. E não, na relação a dois, o mutismo é um item que deve ser repensado. Que fique mudo por meia hora, 1 hora, mas que volte ao estado normal, que chegue a uma conclusão, para as energias não ficarem defasadas, né, para não ficarem entrópicas, porque dentro da casa da gente é muito comum entrar uma energia entrópica a partir de uma briga, um mutismo, uma cara fechada de um para o outro. Certo. Agora, em paradoxologia, na página 7, ela fala o paradoxo, para você comentar, né? O paradoxo de a dupla evolutiva promissora de conscienciólogos desgastar-se com separação litigiosa. Olha, eu fiz até uma analogia na coloquiologia, né? Que eu respondi gurinha mesmo, que quando um não quer, 2 não brigam. Olha, eu penso que é um paradoxo, porque penso eu que a dupla evolutiva ela tem mais conhecimento, ela trabalha em função da evolução da dupla, do grupo. E se desgastando com separação litigiosa, eu não sei muito até que ponto as pessoas deveriam se desgastar com isso. É tão mais fácil chegar a um acordo, muito mais fácil, se isso aqui, separação litigiosa, é muito comum na sociedade, no divórcio, nessas questões onde entra muita herança. Mas, na dupla evolutiva, promissora ainda de conscienciar, quer dizer, eles devem ter um status, ou deve ter um status intelectual, né, maior do que a média, para ter esse comportamento, é repensar o assunto, é repensar a questão. Milce, eu vi que aqui na sua página 8, em exemplologia, você trouxe exatamente o compromisso duplo kármico exitoso e o frustro. E aí o frustro você fala... Na exemplologia, né? Uhum. Na exemplologia, isso. Uhum. Página 8, exemplologia. Uhum. Você trouxe os 2 tipos de compromisso. O que traz êxito e o outro, que traz frustração. O exitoso e o frustro. O exitoso é esse que as pessoas mais ou menos são equilibradas e levam a coisa, né, com discernimento, para que não entre no buraco, né? E o frustro é um convívio mais perturbado, né? Você acha que a indecisão, a falta de decisão ou a insegurança do casal pode gerar esse convívio frustro? O fato de não decidir, não. Uma vez que eu escolhi essa pessoa, eu vou ficar realmente com ela
e vou me virar para aprender a reestruturar a personalidade, temperamento, coisas desse tipo, assim. Olha, isso aí vai depender de cada um, né? Isso é bem pessoal, individual, porque uma reciclagem pensênica, uma reciclagem de postura, de comportamento, sempre é bom fazer uma revisão, porque até onde eu tenho experiência de clínica, quando as pessoas se separam, elas só trocam de CPF. Porque os seus defeitos, a sua falta, aquilo que falta em você, você geralmente vai encontrar no outro, e o outro é igual àquele primeiro que você estava com ele, entendeu? Porque é a sua falta, é aquilo que falta em você. Você projeta no outro e vai sempre procurando em outro, e mais outro, né? Então, eu não sei se vale a pena. Só se for uma coisa muito grave, né? Agressão, por aí. Sim. Ok, obrigada. Pessoal, nós agradecemos a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, né? A participação aqui especial da neoverbetógrafa de hoje. Muito obrigada, eu agradeço a vocês, viu, gente? E nós aguardamos, então, professora Milces, aí mais 100 verbetes, tá certo? Vá esquentando aí as turbinas. Isso, a Rosa. Milces verbetes, muito bom. Então, vamos aos nossos comerciais. Obrigada. Obrigado. Hoje tivemos 36 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 22 online. Os recados de hoje são da Nilma sobre a semana da Paradireitologia, a Eliane sobre o curso Higiene Consciencial e a Keiko sobre o programa Verbetografia. E agora a Eliana com o programa Amigos. Boa tarde. Se alguns de nós têm compromissos duplocármicos, eu tenho certeza que todos nós temos um compromisso policármico com a Enciclopédia da Conscienciologia. Disso ninguém escapa. E como é que a gente pode ajudar a enciclopédia? De muitas maneiras, escrevendo verbetes, como a professora Milces fez hoje, e também sendo amigo da enciclopédia. Ou seja, contribuindo, é uma contribuição anual financeira que mantém todas as estruturas de produção dessa mega GESCOM, que é o tertuliário, a holoteca e o holociclo. Entre em contato com o CAEC, ainda hoje, ou passe aqui na recepção e seja um amigo da enciclopédia. E cumpra e honre esse seu compromisso policármico. Obrigada. Boa tarde. Para sinalizar de maneira efetiva a cosmovisão paradireitológica, será realizada a primeira semana da Paradireitologia, no auditório CAEC. Para o 5º Fórum da Paradireitologia, destacamos as seguintes atividades no dia 10. A autodesassedialidade, oxigenação pensênica através do paradireito, com a professora Kátia Aracaki. Inflexibilidade autopensênica, autopesquisa aplicada à paradireitologia. Professora Márcia Anunciato. Renúncia, agente facilitador da autoevolução, com a professora Malu Cato. De 12 a 14, no final da primeira semana da Paradireitologia, será o acoplamentário com os EPICONs Cristina Aracaki e Hernande Leite. Contamos com você. Obrigada. Estou aqui para divulgar o curso Higiene Consciencial, que já está na sua 5ª turma, a ser realizado em Foz do Iguaçu, na data de 16 a 18 de agosto de 2013. Então, a minha pergunta para vocês é: você já diagnosticou as suas distorções cognitivas responsáveis pelas formas de autoassédio? Então, nós observamos que todos nós temos essas distorções cognitivas, que são nossas maneiras peculiares de funcionar, que muitas vezes nos puxam o tapete, nos levam ao autoassédio. Então, esse curso vai propiciar um campo terapêutico e paraterapêutico para você fazer a sua autopesquisa e buscar superar essas distorções. Então, é um curso de profunda reciclagem intraconsciencial,
com objetivo de promover a sua própria higiene consciencial e te dá autonomia para você continuar com esse padrão homeostático de referência. Então, estão todos convidados. Maiores informações na recepção do CAEC. O curso será de 16 a 18 de agosto. Obrigada. Boa tarde. A Pré-IC de Verbetografia, em parceria com o CAEC, convida a todos os interessados em escrever o verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia a participarem do programa Verbetografia, na modalidade EAD. Este programa oferece aulas que esclarecem a estrutura do verbete e técnicas para a elaboração de cada sessão. Serão disponibilizados semanalmente aulas gravadas em ambiente Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas em qualquer momento, qualquer horário e quantas vezes quiser. E também aulas online de 2 horas, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, para tirar dúvidas e discutir a produção verbetográfica semanal. Terá início no dia 8 de agosto, com duração de 3 meses. A inscrição poderá ser feita na recepção do CAEC ou por telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Efeito Sanfona. A especialidade é Equilibriologia, de autoria da professora Eliana Manfroy. Obrigado pela sua presença e até amanhã.